Bom dia, mais uma vez a gente está aqui para falar de matemática e hoje a gente vai falar um pouco sobre as funções do primeiro grau ou sobre a função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau. Bom, o que é uma função do primeiro grau? É uma função que vai de reais para reais, então o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. E essa função f de x ela é dada pelo seguinte: f de x igual a ax mais b, em que a e b são os coeficientes dessa função, sendo que a e b são números reais e, muito importante, a deve ser diferente de zero. Então, esse número tem que ser diferente de zero, como eu escrevi aqui, e tanto a quanto b, que são os coeficientes, né, são números reais, como eu escrevi aqui. Tá? Então, a e b são números reais, são os coeficientes de uma função do primeiro grau, e a função do primeiro grau ela tem esse formato. Ela é uma função que vai de reais para reais e tem esse formato, ax mais b. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. Vamos supor que f vai de r para r, então f de x pode ser uma função assim, ó, 2x mais 3. Nesse caso aqui, ó, se a gente for analisar, o a vale 2, né? Então esse aqui é o nosso coeficiente a, e esse aqui é o nosso coeficiente b. b vale 3. Já num outro exemplo, g de r em r, g de x pode ser, por exemplo, menos x mais 5. Né? Menos x mais 5 é um exemplo de função do primeiro grau, e aqui onde tem esse menos, a gente entende que é menos 1. Então, o coeficiente a vale menos 1 nesse caso. Então, a é igual a menos 1 e b é igual a 5. Então, aqui, ó, a é esse coeficiente aqui e b é esse coeficiente aqui. Certo? Vamos pensar em uma outra função agora, h, que vai de r para r e está relacionada com uma variável t. Então, h aqui, ó, nesse caso, é h de t, que pode ser, por exemplo, 2t. Repara que nesse caso, 2t é o mesmo que 2t mais zero. Ou seja, o a nesse caso é 2 e o b nesse caso é zero. Então a gente pode não ter esse coeficiente. Né? 2t mais zero é o mesmo que apenas 2t. E aqui, no nosso último exemplo, a gente tem uma função de n em r. Tá vendo aqui? Ó? Essa parte é importante. Isso serve como contra-exemplo, porque essa não é uma função do primeiro grau. Porque mesmo que f de n em r seja desse formato, ó, 2x mais 3, como a gente viu anteriormente, essa não é uma função do primeiro grau. Esse é um contra-exemplo. Isso aqui é um contra-exemplo. Por quê? Porque para ser uma função do primeiro grau, ela tem que estar definida de reais. Opa, só um minuto. De reais para reais. E ela não está definida de reais para reais. Ela está definida de naturais para reais. Ou seja, ela não é uma função do primeiro grau. Tá? Então, esse aqui não é do primeiro grau, essa função. Apesar da expressão parecer com uma função do primeiro grau, ela não é uma função do primeiro grau. Tá? Continuando, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, na função do primeiro grau em relação às suas raízes. Né? Qual é a raiz de uma função do primeiro grau? Só para a gente lembrar o que é raiz, né? Só para a gente ficar falando a mesma língua, né? O que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é aquele valor que torna a função igual a zero. Ou seja, a gente tem uma função que vai de r para r e eu quero descobrir os valores de x que tornam f de x igual a zero. Se f de x igual a zero, x é a raiz. Tudo bem? Então eu estou procurando o valor de x que faz com que isso aqui aconteça.
Então, para f de x ser igual a zero, se f de x é uma função do primeiro grau, então eu vou ter o seguinte, isso aqui, ó, voltando aqui rapidinho, isso aqui deve ser igual a zero. Então, ax mais b tem que ser igual a zero, ax tem que ser igual a menos b, e como a gente sabe que numa função do primeiro grau o a não pode ser zero, certamente x é igual a menos b sobre a. Ou seja, a gente pode já concluir a partir dessa afirmação é que f de x, sendo do primeiro grau, sempre existe. Ou seja, sempre existe uma raiz para uma função do primeiro grau. Porque como a é diferente de zero, a divisão menos b sobre a sempre existe. Tá? Então, menos b sobre a, né, garante que sempre existe uma raiz para uma função do primeiro grau, e esse é o valor da raiz. Então, aqui como exemplo, calcular a raiz de f de x igual a 2x mais 1, se, lembrando que isso aqui tem que acontecer, f de r em r. Isso aqui significa que f é do primeiro grau. Por quê? Porque se não fosse assim, se você não tivesse essa condição, f de r em r sendo do primeiro grau, né, você poderia não encontrar uma raiz aqui. Tá? Poderia acontecer o caso de não haver uma raiz. Tá? Então, isso aqui garante que sempre existe uma raiz. E aí agora basta a gente fazer o que fizemos antes, escrevendo que f de x é igual a zero, o que nos dá 2x mais 1 igual a zero, que é a expressão aqui. Então, dois x é igual a menos 1 e, portanto, x é igual a menos 1 dividido por 2. Essa, então, é a raiz, né? Lembrando que a raiz de uma função é o ponto onde corresponde ao valor da abscissa em que você corta o eixo horizontal. Né? Então, esse aqui é o valor em que essa função, 2x mais 1, intercepta o eixo horizontal. Vamos continuar aqui falando um pouco sobre os coeficientes de uma função do primeiro grau. Né? Então, a gente falou que ela tem lá dois coeficientes. Vamos nomear esses coeficientes. Então, eu tenho aqui uma função do primeiro grau. Né? Essa função do primeiro grau, como a gente já sabe, ela tem que ser de R em R. Né? Então, está aqui a condição para que ela seja do primeiro grau, né? Uma função de R em R. Né? Então, ela é do primeiro grau com certeza. Esse coeficiente A, ele é chamado, deixa eu pegar uma outra cor aqui, peraí, é chamado de, esse coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular. Já esse coeficiente aqui, ó, o B, ele é chamado de coeficiente linear. Com isso, a gente tem dois coeficientes, lembrando que o coeficiente angular, o A, mais uma vez, isso é bastante importante, A é sempre diferente de zero. Tá? Então, o coeficiente angular de uma função do primeiro grau é sempre diferente de zero. E o coeficiente linear pode ser zero ou não. Né? Agora não é o momento, a gente ainda vai ver qual é o papel desses dois coeficientes. É só para a gente saber, né, que existem esses coeficientes, que esse coeficiente tem que ser diferente de zero e que os dois são reais e eles têm papéis importantes. Só mais uma observação, o coeficiente angular de uma função do primeiro grau, às vezes ele é chamado de taxa de variação. Tá?
Então, esse coeficiente angular, às vezes, ele é chamado por outro nome, que é o nome taxa de variação. Coeficiente linear não, ele sempre é chamado mesmo de coeficiente linear. Mas o coeficiente angular, em alguns momentos, em alguns materiais, pode ser chamado de taxa de variação. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Eu já falei um pouco sobre a função do primeiro grau, seus coeficientes, suas raízes. A gente viu alguns exemplos e falou um pouco sobre os nomes desses coeficientes, né? Coeficiente angular e o coeficiente linear. Eu fico por aqui, até a próxima aula. Um grande abraço, tchau.